Bom, na aula passada, a gente fez a avaliação e o tema da avaliação era basicamente um pôster baseado em um filme ou alguma coisa que vocês queriam, certo? Bom, o que eu vou fazer hoje é mostrar basicamente a correção e como que deveria ser sido feito esse pôster, a forma correta. Não que a forma que vocês fizeram está errada, foi baseado em tudo que vocês aprenderam nas aulas até o dia de hoje, mas para que vocês tenham um pouco melhor a experiência do encaixe, de como que funciona, tudo referente ao que a gente aprendeu. Da primeira aula para a aula de hoje, a gente aprendeu a desenvolver imagens, fazer recorte para construir imagens sem fundo e trabalhar com edição de texto, certo? O pôster que vocês fizeram era simplesmente para deduzir o quanto vocês aprenderam e o quanto vocês entenderam sobre encaixe, sobre a questão de camadas e tudo mais. Aqui eu vou mostrar para vocês. A largura é 1.100 e a altura 1.920. E aqui eu vou construir um pôster simplesinho só para que vocês entendam mais como que funciona o encaixe, certo? Vamos lá. Primeira coisa, eu preciso definir um fundo. Já deixei algumas imagens aqui separadas para mim, justamente para que eu pudesse trabalhar essa parte. Vou encaixar meu fundo aqui. E, em segundo passo, eu passo a colocar os personagens ou a parte de elenco do filme, dependendo do que vocês vão trabalhar, certo? Geralmente, a gente não vai encontrar todas as imagens com o fundo branco, então a gente vai ter que trabalhar essa parte da remoção de fundo. Trabalho a posição dos meus personagens para um encaixe melhor. E aqui eu ainda vou colocar mais um personagem, que seria, por exemplo, o vilão do que eu estou trabalhando. Aí a gente pode colocar ele com um pouco mais de destaque e um pouco maior na cena. Geralmente, como a maioria dos posters são trabalhados. A partir daqui, a gente vai começar a trabalhar com as partes escritas da, da nossa arte. Deixa eu só pegar um logo aqui rapidinho. Primeiramente, a gente vai começar trabalhando com a logomarca da empresa, ou seja, a gente precisa ter uma nomeação,
Se são filmes da Marvel, a gente vai trabalhar com os logos da Marvel. Se são algum outro personagem, por exemplo, o DC, a gente vai trabalhar também com a questão da logomarca da DC. Porque a gente precisa identificar da onde é o que a gente está trabalhando. Geralmente, a empresa ou o nome do filme, ele fica em destaque. Você pode encaixar ele tanto na parte de cima quanto na parte de baixo também. Fica a critério de como vocês vão colocar essa imagem, certo? Geralmente, alguns, o destaque fica melhor na parte de cima. Agora a gente vai entrar com a parte do texto, que geralmente são algumas informações que a gente precisa passar referente à arte que a gente está utilizando. Deixa eu ver aqui. Fazemos uma edição da parte do texto, que é para dar um destaquezinho maior. Vou trocar a cor do meu texto para uma cor um pouco mais chamativa. Vou deixar no preto mesmo. E vou procurar uma área onde que fique mais destacado o meu texto, justamente porque eu preciso que ele apareça. Só que aqui já é um contexto básico. Vocês têm um mini pôster baseado em uma série, um filme ou alguma coisa. O que que eu vi de errado em algumas artes? Eu não fiz a correção ainda, eu só dei uma verificada lá. Tá faltando um pouco a parte de encaixe dessas imagens, ou seja, tem a imagem que está sobreposta, colocada de qualquer jeito. Tem algumas artes que estão legais, mas a gente precisa trabalhar um pouco essa parte da questão de camadas. Olhar os encaixes, trabalhar o ajuste, verificar o texto, a formatação de texto, qual a fonte que a gente vai utilizar, como por exemplo aqui. Como eu estou trabalhando com uma arte um pouco mais séria, que eu estou trabalhando para divulgar um tipo de produto, a gente vai tentar utilizar o máximo possível de fontes que tenha um ar mais sério, a menos que a gente vá trabalhar com uma fonte específica. Existe uma fonte específica para esse tipo de anime que tenha a aparência específica? Sim, só que a gente não tem ela. É uma fonte criada exclusivamente para eles e só o pessoal da edição deles tem. Então, ou seja, vocês estão aprendendo mais uma coisa. Certos tipos de trabalho, certos tipos de produto demandam de uma fonte específica e ele existe uma fonte específica para esse tipo de produto. Ou seja, o criador daquela marca, o criador daquele produto, ele desenvolveu uma logomarca com uma fonte específica para ele. Como, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a fonte da minha logo. Deixa eu pegar aqui. Essa aqui é a minha logomarca, que eu utilizo nos meus trabalhos. Se vocês olharem, eu tenho esse modelo de fonte. Mas existe essa fonte, porém tem um pequeno detalhe. Na formatação original dela, tem alguns detalhes que são diferentes. A formatação do A, o jeito do M e principalmente a letra N aqui no final. Ela não tem essa mesma curvinha. Essa curvinha só existe na letra K. E ela não é com o mesmo intuito do que eu utilizei. Eu criei a minha fonte baseada em um camaleão
e queria que na fonte, como eu também utilizo somente a parte de texto para algum trabalho, como só simplesmente por assinatura, eu quis criar alguma coisa baseada e que lembrasse a minha marca ou lembrasse alguma coisa de um camaleão. Então, eu vim aqui construir essa fonte e modifiquei uma das letras para que tivesse essa curvinha aqui no final. Então, basicamente, essa fonte, por mais que ela exista, ela tem uma outra parte que é de autoria minha e que só é trabalhada por mim, ou seja, ela é minha, tem direito autoral meu. Então, algumas outras marcas também trabalham com isso, como, por exemplo, a Marvel, a DC e algumas outras empresas que trabalham com a parte visual de divulgação. O que eu quero chegar aqui é que vocês precisam dar uma revisada sobre a questão das camadas de vocês, o encaixe de vocês. Tem trabalho com excesso de camada, certo? Ou seja, camada que vocês não estão utilizando, camada que não tem informação, camada de texto que foi duplicado, que foi criada a mais. Então, tudo isso que vocês colocam dentro do trabalho de vocês gera uma quantidade maior de dados, gera uma quantidade maior de peso que na hora de você distribuir isso, fica um pouquinho ruim. Por exemplo, se eu for exportar a minha imagem para uma forma de imagem mesmo, ou seja, um JPG ou um JP ou PNG, ela não vai aparecer as minhas camadas, certo? Porém, quando eu for carregar essa imagem, ela vai estar com um excesso de peso, justamente pelo fato de que eu tenho excesso de camada. Se vocês prestarem atenção aqui, ó, eu só tenho as camadas que eu estou utilizando. Não tem camada original de recorte, que são as camadas originais que eu criei, como por exemplo, qualquer um dos personagens que eu coloquei aqui, a primeira vez que eu inseri ele, ele entrou como uma camada original. E a partir do momento que eu cortei e criei uma camada sem fundo, eu gerei essas camadas aqui, certo? Só que eu removi as camadas que eu não vou utilizar. Então, eu deixei somente o que eu vou usar. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 ícones que eu estou utilizando na minha imagem, que são no total de 6 itens que eu tenho aqui também, que é o meu texto, o meu fundo, o personagem que é o fundo que está em maior destaque, os dois personagens embaixo e a logomarca, que são 6 itens. Eu não preciso ter mais do que isso de camada. Ah, professor, mas eu tenho que criar uma arte com 6? Não. Vocês não precisam criar uma arte com 6 camadas. Pode ser com menos, pode ser com mais. Como eu já expliquei no começo, que eu já fiz artes que levam, tipo, 80, 90, 100 camadas. Mas vocês têm que lembrar de trabalhar o máximo possível a quantidade de camadas que sejam necessárias. Fazer uma revisão da arte de vocês, não precisar fazer o trabalho de vocês com pressa, não querer trabalhar uma coisa que seja muito difícil que vai atrapalhar vocês. Tentem o máximo possível deixar a área de camada de vocês limpa e também aqui em cima, a repartições de abas, que são essas, no caso, a janelinha que fica aqui. Tem aluno que às vezes insere arte ou insere alguma imagem dentro do Photoshop para utilizar e esquece de apagar aquelas abas que ficam aqui em cima. E isso pode acarretar também no travamento do aplicativo, no caso do programa, como também atrapalhar na hora de vocês desenvolver a arte de vocês, certo? Era só mais um repasse que eu queria passar para vocês. A gente está chegando no final do módulo e basicamente tem bastante trabalhos que eu estou vendo aqui que tá muito legal e que está bem mais avançado do que eu imaginaria que estaria. Era mais um pouco referente a isso, sobre a questão de que vocês precisam só um pouquinho prestar de atenção nessa parte para que a arte de vocês tenha um conceito um pouco melhor e treinar um pouquinho mais a parte de recorte de vocês, certo? Então é isso. E agora a gente vai fazer a correção dessas artes de vocês. No caso, vocês vão fazer essas correções. E quem não fez a prova, a atividade avaliativa da aula passada, irão fazer a atividade da avaliativa, certo?